vivemos na era da superficialidade estupidificante, especialmente dessas milícias que atuam nas redes sociais e que atuam, o que é curioso, eu acho mais curioso de tudo, contra os interesses do próprio governo que eles dizem defender. Assim, eu não sou bolsonarista. E as coisas que eu digo ao Bolsonaro, olha, acreditem, são no interesse do país, dizem respeito ao interesse do país, né? Mas também do próprio Bolsonaro, que afinal é presidente da República. Né? E se fizer uma boa gestão, é claro que isso será positivo para ele. Se o Brasil tiver um bom desempenho na economia, conseguir fazer as coisas certas, isso será bom para ele como político. Não obstante, as recomendações que lhe fazem os seus sequazes, os seus seguidores, seus fanáticos, militam na contramão da sua própria permanência. As evidências estão aí. Né? Eu acho muito interessante que agora nós temos nós estamos vivendo uma fase também, tem um certo jornalismo que eu chamaria jornalismo de peroração. Peroração é a parte do discurso em que você faz a exaltação, a defesa mais inflamada da tese e tal, e que demonstra que você está certo. É o jornalismo da peroração. Então, especialmente em relação à reforma, não vou falar o veículo, mas está começando a se tornar notório um veículo de comunicação, assim, que todo dia a reforma está avançando muito. Está ali, está prestes a dar tudo certo, e não está. Mas eu não falo isso com alegria, eu faço uma advertência justamente que não está. Não bastasse a reforma do Guedes já ter ido para o vinagre, já foi, mas alguma reforma precisa ser feita. O Brasil precisa desesperadamente dar uma resposta a essa questão. Se não a resposta perfeita, pelo menos uma resposta que ajude a sair do buraco e que não desestimule demais os mercados. E não adianta ficar fazendo torcida. Torcida não resolve nada, torcida é para estádio de futebol. Aliás, eu vindo para cá, eu moro perto do Pacaembu, moro ao lado do Pacaembu, já ali, a economia paralela do futebol, né, que toma as calçadas e tal. E literalmente um mar santista. Um mar santista, e ali barraquinha de comida, de roupa, de badulaques, de lembranças, de não sei o quê. Já ali centenas de pessoas, na hora que eu estava vindo, debaixo de um chuvarel dos diabos, né? Vai ser o segundo jogo com o Corinthians que agora tem o Itaquerão e que joga na sua segunda casa, embora o mando seja do Santos. Mas ali, meus amigos, não tem jeito, os espíritos falam, né? Então eu já senti muito aquela arquibancada tremer, né? Lá de casa, tal, às vezes lá também, né? Mas torcida para isso. Você vai debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de porrada, sem porrada, por favor. Você vai, tal. Isso é torcida. A previdência requer organização, método, conversa, né? Articulação política. Não adianta torcida. Não adianta torcida. Como não adianta ficar ofendendo os que não querem. Os que não querem têm de ser convencidos. Se convencidos não puderem ser, estão atuando dentro das regras do jogo. Se passarem a atuar fora das regras do jogo, aí se aponta. Já ouviram falar em civilização democrática? É disso que se trata. Ainda voltaremos a esse particular, mas é claro que nós começaremos o dia, quer dizer, já comecei, mas vamos dar sequência aqui como o nosso primeiro tema. Caiu quem nunca deveria ter subido. Ricardo Vélez Rodrigues, né? O nosso ministro colombiano da Educação. Quando eu digo ministro colombiano da Educação, não é xenofobia. Apenas que ficou evidente que ele não tinha noção, né? Embora more no Brasil há muito tempo, ele não tinha noção nenhuma. Ele poderia ser o ministro javanês da Educação. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo lá. Né? E sequer tem um bom juízo do povo brasileiro, que deixou expresso quando falou que os brasileiros viajam para fora, roubam os hotéis, e etc. Né?
e nunca soube entender aquela máquina. Bolsonaro operou a troca. Vamos falar disso e aí você vai concluir. Não, eu posso falar também, não vou deixar só para você concluir, porque aqui a gente fala, né? Mas você pode tem todo o direito de achar assim, agora vai. Parece-me que pode não ser bem assim. Vamos lá, vamos bem. O presidente Jair Bolsonaro anuncia a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e nomeia o economista Abraham Weintraub para o cargo. Hoje o presidente e o agora ex-ministro tiveram uma reunião no Palácio do Planalto em que foi decidida a saída do colombiano da função após o desgaste dele na pasta. Ao anunciar o novo ministro, Bolsonaro chegou a dizer que Weintraub era doutor e professor universitário, depois corrigiu a informação minutos depois, dizendo que o novo chefe do MEC possui mestrado e não doutorado. Não, assim, foi a tempo, né? Não foi o primeiro a corrigir. A Dilma, uma vez, overchutou o currículo dela, o Mercadante fez a mesma coisa, né? Então, nesse particular, né, nem chega a ser o primeiro, assim, a dar-se uma condição que inexiste, né? O problema não está aí. O problema não está aí. O problema está em outro lugar, em vários outros lugares. Não será... Os militares, obviamente... Quando eu falo os militares, porque os militares constituem um núcleo de estabilidade do governo, inclusive apreciado pela população, segundo o Datafolha. E queriam uma outra solução para o Ministério, queriam, por exemplo, alguém que estivesse fora da órbita do autoproclamado filósofo e autoproclamado professor Olavo de Carvalho. Não é o que está acontecendo. O Weintraub não é, tudo indica, um aluno da escolinha do professor Raimundo virtual do Olavo. Mas compartilha de suas teses, tem a mesma visão de mundo, tem a mesma visão paranoica sobre as relações internacionais. Augustão, eu esqueci aquela folha que eu pedi para você lá na minha mesa. Você traz para mim? Tá. Ela está grifada. Muito bom. Vamos ver, qual é o perfil desse doutor, o Fábio Cuba? Abraham Weintraub Reinaldo é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração na área de Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de ser anunciado como novo chefe do MEC, ele ocupava a Secretaria Executiva do Ministério da Casa Civil, na iniciativa privada. Trabalhou no Banco Votorantim por 18 anos, onde foi economista-chefe e diretor. Ao lado do irmão Arthur Weintraub, Abraham iniciou as atividades no governo ainda no período de transição, quando foi responsável pela área da Previdência. São dois professores da Unifesp, cada um numa área. O Arthur é advogado. Né? O Arthur é advogado. Esse doutor... Ele deu uma palestra, lembra aquele troço que o Eduardo Bolsonaro organizou aqui no Brasil, né? Um encontro da extrema-direita, sob os auspícios do Steve Bannon, né? Aquele troglodita, aquele delinquente intelectual da extrema-direita populista que tenta no mundo uma espécie de revolução populista. Né? Ele deu uma palestra e a gente selecionou aqui trechos, só para a gente deixar claro que, se ele for para o Ministério da Educação, levando a concepção que ele expressou ali naquela palestra, em vez de resolução, em vez de solução para as crises, nós teremos outras crises. Porque o Vélez Rodrigues, a gente viu, a concepção estava toda errada, mas ele era de uma inoperância formidável. Esse aqui parece que é do tipo que ele quer fazer e acontecer. Né? É um homem ligado ao Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni este que, na condução da Casa Civil, por enquanto, tem sido de uma ineficiência pavorosa. Daí que a reforma do Guedes já tenha desandado. A do Guedes. Vamos ver qual vai sair.
Vamos falar disso e vamos botar algumas... Vamos com essa coisinha da palestra aí, depois vamos ouvir o nosso mestre. Indicado para o lugar de Ricardo Vélez Rodrigues no comando do Ministério da Educação, o economista Abraham Weintraub, até aqui secretário executivo da Casa Civil, é um seguidor do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho e prega o combate ao marxismo cultural nas universidades. Ele e o irmão, cientista político, advogado Arthur Weintraub, atuam na equipe do Jair Bolsonaro desde a campanha, ajudaram, como a gente falou, na elaboração do programa de governo. Ao discursar na cúpula conservadora organizada por movimentos de direita em Foz do Iguaçu, no Paraná, no fim do ano passado, o novo ministro defendeu alguns pontos de vista e mostrou como consegue colocar em prática as ideias de Olavo de Carvalho. Ao iniciar a palestra, Weintraub revela que acha a MPB enfadonha. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. Então, primeiro a parte mais pesada, que é a parte de economia, mas eu prometo que não vai ser tão enfadonha, mais um estilo rock and roll do que MPB. Olha só, é claro que isso por si não tem nenhuma importância, mas vocês... Notem, você pega assim, você diz, a MPB é enfadonha. Claro, as pessoas têm o direito de ter um juízo sobre a MPB. Toda é enfadonha, não tem MPB boa. Né? Se é coisa que o mundo reconhece, é que o Brasil tem uma boa música. Né? Isso é que se chama MPB, que aliás não é uma coisa só. O que é MPB? O que é MPB? A Bossa Nova é MPB? Muita coisa. É uma música popular brasileira. Dentro da música popular brasileira, né? MPB engloba coisa demais. Coisa demais. A Bossa Nova é MPB? Claro. O samba é MPB? Aliás, é um dos mais MPBs de todos. Né? O que é MPB? É que se convencionou, virou num dado momento, se a MPB é coisa de gente que fica só refletindo. O Brasil teve uma música popular que foi herdeira, por exemplo, do bolero, que sofreu influência da música americana, da música popular americana. Sim. Chegou aqui e fez sucesso. Quer dizer, a MPB é muito vasta. São vários tentáculos. Quer dizer, já tem aí... mas vai se perder, falei MPB? Não, mas é um traço da nossa cultura importante. Assim como o rock, todo rock é bom? Claro que não. Aliás, tem mais rock porcaria do que MPB nessa designação porcaria. Se quiser. Mas ele quiser, não, é que você é moderno. Aliás, se há coisa que a gente pode associar, o Olavo de Carvalho é rock. Né? A gente olha para o Olavo de Carvalho e vê o quê? Rock. Não, rock and roll. É a cara. Eu, quando vejo o Olavo de Carvalho, eu penso logo em Rolling Stones. Beatles. Quer dizer, Elvis Presley, você pega a época que você quiser. Killers. Killers, talvez. Killers é bom, hein? Quem sabe, né? Até porque as letras do Killers, embora as músicas sejam muito boas, também não fazem muito sentido, mas tudo bem. Mas tudo bem, vale, né? Então, assim, sei lá... Na linha do que eu estava falando, estou pensando agora, acha para mim A Noite do Meu Bem, da Dolores Duran? E a Dolores Duran é sensacional, porque ela tem, ao mesmo tempo que ela é herdeira daquela música pré-bossa nova, porque ela é pré-bossa nova, ela tem a influência do bolero, mas ela também tem uma influência grande da música americana. E isso está presente nessa música dela como raramente se vê. Quer dizer, você tem uma fusão ali. O que é MPB? Ele não sabe nada, ele não sabe do que ele está falando. Aliás, ele vai citar um livro que ele também não leu daqui a pouco. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo, uma imagem maravilhosa. abandono
de flores se abrindo. Abandono de flores se abrindo é poesia sofisticada, rica. Quero a Alegria de um barco voltar. Uma imagem que tem peso na literatura. Quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Não serve pro Weintraub, não. Não. Enfadonho. Weintraub é melhor do que isso. Né? É tudo de uma grosseria, de uma delinquência intelectual, né? É impressionante. Né? Aliás, eu lembrei da Dolores Duran também, acho que é por causa de você que chama. Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Por causa de você. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada, guardando você. As flores da janela sorriam, cantavam por causa de você. Tá vendo? E que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você. Serve não, Weintraub? Flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Ó, Weintraub, só pra te chatear, tá? Olhe, meu bem, por favor. nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, o sonho, nós somos o amor. Somos a vida e Não serve por Weintraub. Então ele vai dar uma explicação rock and roll. Como tratar o inimigo? Vamos lá. O principal objetivo ideológico do novo ministro da Educação é o de vencer o marxismo cultural nas universidades. Vamos lá. Um pouco da contribuição que a gente pode dar também é como vencer o marxismo cultural nas universidades. A gente adaptou a teoria do Olavo de Carvalho de como enfrentar eles no debate intelectual. Não se iludam, essa briga tem que ser lutada aqui. 2.000 professores, 1.000 pelo menos, querendo pegar a gente. A universidade, em 2014, fazia panfletagem explícita com e-mails. Nessa última eleição, todo mundo com o rabo no meio das pernas, com medinho. E agora estão, assim... É tudo grosseiro, é tudo agressivo. Mas está menos, estão com medo. Dá para ganhar deles. Olavo de Carvalho adaptado. O Olavo de Carvalho adaptado é xingar. Então, faz o seguinte, eles defendem isso explicitamente, xingue o adversário. O que é que o Olavo faz? Esse senhor vai ser o responsável pelas universidades brasileiras, pela pesquisa brasileira. Né? E o comunismo não acabou, tá? A velha tese, estamos todos lutando, voltamos, atenção. É inacreditável que nós estejamos vivendo isso. Solta aí, o comunismo não acabou, o comunismo não acabou. Eu sou economista de formação, então eu tive que ler o Weber, Max Weber, que principalmente a ética protestante. E alguns anos atrás, o Samuel Huntington, em 1993, ele escreveu um artigo, Clash of Civilizations, Choque de Civilizações, respondendo ao Fukuyama. Caiu o muro de Berlim. Vocês lembram que caiu o muro de Berlim? As moças não, porque elas não têm essa idade, perfeito? Só os marmanjos. Isso, moça, então, inclusive, só lembra daquilo que viveu, tá? Como é mulher é desmemoriada, então a mulher só lembra daquilo que ela viveu. O que ela não viveu, ela não lembra. É por isso que não há mulheres historiadoras, não há mulheres sociólogas, não há mulheres filósofas. Por quê? Porque mulher, assim, aquilo que ela viu, ela lembra. E olhe lá, né? E olhe lá. Ah, ele estava brincando. Claro. Claro, é o tipo de gente que quando faz brincadeira, com marmanjo, faz brincadeira que leva marmanjo para cima. Com mulher faz brincadeira que põe a mulher para baixo. Mas, por favor, não chame isso de machismo, porque obviamente não é. É só senso de humor.
Porque aí eles podem dizer assim, é que eu não sou politicamente correto. Segue. Então, as moças não sabem, mas quando caiu o muro de Berlim, teve um monte de goiaba que falou, ah, não, o comunismo acabou. Agora podemos ficar tranquilos. Agora que o Jair Bolsonaro ganhou, o PT está derrotado, podemos ficar tranquilos. Não podemos, essa turma vai voltar para casa, eles são inteligentes. Os nossos inimigos foram para casa e se reinventaram, e eles voltaram. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Esse trecho e a palestra deixa claro que ele não leu o livro do Samuel Huntington. Primeiro artigo, depois livro. Para localizar rapidamente o debate, o Fukuyama escreveu o livro O Fim da História e o Último Homem, em que ele afirma a vitória da democracia ocidental, de modelo ocidental e do capitalismo sobre as teorias socialistas. No que está certo. Ele errou quando sugere que isso levaria o mundo a uma certa estabilidade que não se evidenciou, e ele admite isso. Agora, que triunfou a economia de mercado? Triunfou ou não triunfou? Ou a China é o quê? Ah, mas houve o triunfo da democracia? Em regra, sim. Não quer dizer que você não tenha outros elementos. E o Samuel Huntington, atenção, o Samuel Huntington, quando ele escreve O Choque de Civilizações, inicialmente um artigo, depois um livro, ele estava contestando o Fukuyama. Não era nem exatamente uma contestação. Ele só estava evidenciando que os conflitos não haviam terminado. E o professor Weintraub não leu o livro. Porque ele sugere que o Huntington está dizendo que o comunismo sobrevive em outros tipos de luta. O Huntington não entra nesse particular. O que ele diz, isto sim, é que você terá choques de civilizações, choques que se darão na esfera cultural. E ele está pensando especialmente no islamismo, como o livro deixa claro. Mas ele não considera que o Islã é uma forma falsificada de comunismo, que é o comunismo sobrevivendo no Islã para lutar contra o Ocidente. Isso não está no livro do Huntington. Aliás, o livro do Huntington é contra essa bobajada aqui. Porque quando eles falam em comunismo, eles ainda estão se apegando, então, à luta de classes. Só pode ser. Só que a teoria é tão maluca, porque afinal de contas assentada nos fundamentos do Olavo de Carvalho, que agora o Dr. Weintraub vai dizer, doutor não, que não é doutor, o mestre Weintraub vai dizer, onde é que estão os comunistas? A gente não chegou nessa situação porque os comunistas são pobres. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras. Eles são os donos dos jornais. Eles são os donos das grandes empresas. Hoje, quem está comandando o Bradesco é um comunista, tá? Só para vocês saberem. Quem está comandando o Itaú é um comunista. Santander, comunista. Está no topo também na imprensa, é isso que eu disse? Sim. Eles são os donos dos jornais. Eles são os... Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a imprensa como um todo, a Band News, o Grupo Bandeirantes, a Globo, tudo comunista. Tudo comunista. Quem não é comunista? Olavo de Carvalho. Bolsonaro. Eles. Você tem de ser um deles. Senão você é comunista. É de uma bobagem tão abismal. Agora, o diabo é que essas tolices seduzem alguns tontos que não estudam nada. Se você deixar a sua cabeça se abrir para uma teoria conspiratória, você está ferrado, meu amigo. Aí sim, é pior do que droga. É pior do que droga. Porque quando você tem uma teoria fechada sobre o mundo, tudo que aparece você vai e encaixa na sua teoria. Pouco antes, acho que já depois da eleição, numa entrevista ao Estadão, este Abraham disse o seguinte: durante o século XX,
Mais da metade das pessoas do mundo viveram sob alguma forma de terror. Tá. Hoje, a América do Sul e o Brasil em particular faz parte do espaço vital de uma estratégia clara para a tomada do poder por grupos totalitários, socialistas e comunistas. Cadê? Onde estão? Eu não acreditava nisso, achava que era teoria conspiratória. Todavia, está tudo documentado. Claro. O Foro de São Paulo é uma realidade, mas quem diz que não é uma realidade? A questão é se está mandando no Brasil ou em algum outro lugar. As Farc eram convidadas de honra. E daí, eu mesmo noticiei isso, qual o problema? Muitos se apontava isso. Mas isso quer dizer que elas mandam no Itaú? Ou no Bradesco? Ou na imprensa? O crack foi introduzido no Brasil de caso pensado. Vejam os arquivos, está na internet. Bela fonte. Atenção, o crack do dia 5 de agosto de 2018, a entrevista, antes da eleição. O crack no Brasil foi introduzido de caso pensado, foi uma conspiração das Farc e do comunismo internacional. Sabe por quê? Porque não existe crack nos Estados Unidos, por exemplo. Não. Não, foi o comunismo também. Nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo. E o crack foi posto aqui para quê? Para amolecer o espírito dos brasileiros e ficar mais fácil fazer a Revolução Comunista. Porque aí, aquele exército de zumbis que ficam ali na Cracolândia serão usados, Fábio Cuba. Uma coisa que você conhece bem, Fábio Cuba, luta armada. Sim. Luta armada. Luta armada de quê? De malemolência, cintura. Olha, é uma soma tal de asneira. Sabe a chance disso dar certo? Nenhuma. Tanto é que ele é o braço direito do Onyx Lorenzoni. Tá? E a gente vê a efetividade do Onyx Lorenzoni na reforma da Previdência. Querem que eu diga o quê? Que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Foi posto lá para comprar conflito e exacerbar conflito. Não para resolver nada.